Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que vão nos ouvir aqui lá pelo ano de 10.054, né? Não sei porque eu falei 10.054, mas eu falei. Boa tarde a todos, quer dizer, né? Vamos falar a verdade, hoje é dia 22 de junho de 2021, são 3h04 da tarde, estou aqui fazendo a live com vocês, porque eu estou varrendo a história da filosofia, como vocês sabem. Comecei lá em abril, final de abril mais ou menos. Nós estamos aqui já metade de junho, né? Passamos maio, junho, fazendo lives aí todos os dias, tá bom? Então, vejam bem, hoje eu estou falando sobre Aristóteles, estou varrendo aqui o Aristóteles. Falei já sobre Platão, estou falando agora sobre Aristóteles. Hoje já é a 12ª live sobre Aristóteles. Já são 12 aulas de Aristóteles aí. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia aristotélica, ok? Vamos falar sobre a psicologia aristotélica. Bom, vou entrar direto aí, tá bom, pessoal? Falando direto do Aristóteles, não vou hoje perder muito tempo com propaganda, essas coisas todas, alta propaganda, né? Merchan, mas só umzinho. Entra lá no www.academiaareté.com.br para poder ter acesso ao nosso clube de debate e oratória, ok? Entra lá para você ver isso daí, que ele vai começar essa semana, eles vão começar essa semana, os clubes, tá bom? Então vamos lá, o negócio é o seguinte, o que eu já falei até agora? Falei da metafísica aristotélica, lembrando, a metafísica tem 4 partes, a etiologia, que é o estudo das causas, causa formal, material, eficiente, final, a ontologia, que é o estudo do ser, nós falamos lá da substância, do acidente, ato e potência e o ser como verdadeiro. Depois nós falamos da usiologia, que é o que? A substância, a usiologia, o estudo da substância. Falamos da matéria, do símbolo e da forma. E depois nós falamos da teologia, dentro aqui nós falamos do ato e potência, né? Falamos da substância suprassensível, de Deus, do primeiro motor imóvel, né? E aí, depois, nós entramos na física aristotélica propriamente dita. A física aristotélica propriamente dita nós falamos ontem. Se você for dar uma olhadinha na aula de ontem, eu levei lá 1 hora mais ou menos, 50 e poucos minutos, quase 1 hora, 57, 56 minutos ali, só falando da física aristotélica. Nós falamos do movimento, o que é o movimento, o que é mudança, quais são os tipos de mudança. Falamos também lá do infinito, o que é o infinito, o que é o tempo. Mencionamos todos esses assuntos aí. Então, se eu fosse você, eu daria uma olhada na aula de ontem. Na aula de ontem que eu falei lá sobre a física aristotélica, fiz uma crítica um pouco pesada à física galileana, tá bom? Mas que não dava para não fazer essa crítica à física galileana, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a psicologia aristotélica. Primeiro de tudo, o Aristóteles ele tem uma obra chamada De Anima, tá? De Anima é como ela ficou conhecida no Ocidente, né? O tratado sobre a alma. Esse de em latim é sobre, acerca de, como se fosse isso. Anima é alma em latim, então é sobre a alma, o tratado da alma do Aristóteles. Em grego é peripsyche, né? É sobre a alma, a mesma coisa. Então, o que fala esse tratado? Ele trata dos seres viventes, trata dos seres que têm psique. O que é psique? Alma. Vamos começar da nossa impressão mais imediata aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha, aqui. Todos sabem que essa garrafinha que ela não tem um ânimo interno, assim como essa mesa. Ela não tem algo que dá ânimo a ela.
a anime, ela não tem esse ânimo. Se ela não tem esse ânimo, ela não tem esse princípio vital. Estou aqui no nível mais imediato mesmo. E aí veja, por exemplo, eu tenho aqui diante de mim uma mesa que também, né, como eu falei, não tem esse ânimo. Ora, nós seres humanos, nós temos um ânimo interno. Nós temos essa coisa que nos anima. Olha, veja, essa mesa aqui, ela está parada, ela não tem esse ânimo. Por isso que nós dizemos que a mesa, uma cadeira, um celular mesmo, essas coisas todas que estão aqui ao meu redor agora, porque o único ser humano que está aqui dentro sou eu, todas essas coisas, elas não têm ânimo, não têm ânimo, portanto elas são inanimadas. É não tem ânimo, não tem alma, elas são inanimadas por isso. Eu tenho ânimo. E veja, você vira e fala assim para mim: mas Rodolfo, então, por exemplo, eu estou olhando aqui da janela, tem uma árvore ali naquela direção onde eu estou olhando. Bom, a árvore, ela cresceu, então ela tem um ânimo, ela tem alma? Sim, da perspectiva aristotélica ela tem alma. Então logo de cara você já entende o seguinte: as plantas, os vegetais, eles têm um ânimo, porque eles têm esse movimento interno, mas veja, é um tipo de alma diferente da alma do ser humano, vamos dizer assim, tá? Já eu vou explicar melhor como é que funciona isso. Então vejam, esses seres, eles têm ânimo, são seres animados, no sentido de ter esse princípio vital, que é a alma, ok? Esses outros seres aqui que estão ao meu redor, por exemplo, tem uma cadeira aqui, essa cadeira que está aqui na minha frente, ela é um ser inanimado, não tem alma. Bom, dito isso então, você já entendeu que a alma é esse princípio, segundo o qual faz com que os seres tenham esse ânimo interno, essa vitalidade. Não é à toa que a palavra psique, né, que dá origem à palavra psicologia, psiquiatria, né, originalmente a psicologia deveria ser o estudo da alma. É claro que dependendo das correntes contemporâneas, porque veja bem, a psicologia foi uma ciência em termos modernos, iniciada lá em 1879, se eu não me engano, lá na cidade de Leipzig, na Alemanha, lá no laboratório lá do Wilhelm Wundt, né? Ele inicia isso lá em 1879, essa moderna psicologia, mas ele inicia numa perspectiva positivista, cientificista, vamos dizer, onde você tinha que fazer o experimento para verificar como é que as coisas aconteciam. Só que veja, a alma mesmo, em termos aristotélicos, a alma, como nós vemos, principalmente a alma intelectiva, já falo sobre ela, não tem como você experimentar. Você não pode pegar, levar no laboratório e experimentar a alma intelectiva, como nós vamos ver. Tal que você pode, na melhor das hipóteses, é fazer algumas aferições acerca da alma vegetativa e da alma sensitiva. Já explico o que elas são, mas da alma intelectiva não. Então veja, uma psicologia que se pretende, vamos dizer assim, conhecedora do ser humano de modo profundo, não pode abrir mão de uma perspectiva um tanto quanto aristotélica. O problema é que essas modernas psicologias, em geral, elas abandonam essa perspectiva aristotélica. Como nós vamos ver, isso é um problema grande para essas áreas. Eles acabam tendo resultados, vamos dizer assim, incipientes, resultados fracos, em última instância. Ok? Então vamos lá. Mas, para início de conversa, você pode falar assim: Rodolfo, você mencionou alma vegetativa, sensitiva, intelectiva, que é isso? São os 3 tipos de alma para Aristóteles. Os 3 tipos de alma que existem. Por quê? Existem seres que têm a capacidade só de reproduzir, crescer, reproduzir e nutrir-se. Claro que a nutrição está dentro, o crescimento está dentro da nutrição, poderíamos dizer assim, né? A nutrição está dentro do crescimento. Veja, quais são os seres que têm nutrição e crescimento apenas, se não os seres vegetais? Uma planta, por exemplo, ela não se movimenta. Movimento, então, é característico de um outro tipo de ser, que são os seres que têm alma sensitiva. Então vejam, nós temos então seres que só crescem,
crescem, no caso, se nutrem, e por isso eles crescem. Então a nutrição leva ao crescimento. Esses seres, eles se reproduzem, né? Então, reproduzem, crescem e se nutrem. E existem seres que, além de fazer isso, eles fazem algumas coisas a mais. Eles se movem e não apenas se movem, eles são capazes de sentir as coisas da realidade. Eles têm os sentidos, por exemplo, os animais. Então vejam, as plantas elas teriam apenas aquilo que o Aristóteles chama de alma vegetativa, que é a capacidade que eles têm de crescer e reproduzir, vamos dizer assim. Há seres, os animais, que têm o quê? Tem a alma sensitiva, que é a capacidade, além dessas, ou seja, os animais eles têm a capacidade de crescer e reproduzir, mas os animais têm algo a mais, que é a capacidade de sentir as coisas da realidade, mas os animais também têm a capacidade de se movimentar, ok? E aí você para analisar o seguinte, bom, e os seres humanos? Os seres humanos eles fazem isso, eles crescem e se reproduzem, então os seres humanos têm a alma vegetativa, os seres humanos eles têm a capacidade de se movimentar e sentir as coisas pelos seus sentidos, ou seja, os seres humanos têm a alma sensitiva, mas os seres humanos eles têm também a capacidade de inteligir as coisas, captar a forma das coisas que está na realidade. Aí você fala, bom, então o ser humano ele tem as 3 almas. Sim, para Aristóteles os seres humanos têm as 3 almas. Tem os 3 tipos de alma. A alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma intelectiva. Os animais só têm a alma sensitiva, vegetativa e a sensitiva. E os vegetais, as plantas, só têm o quê? A alma vegetativa. Ok? E aí vejam, nós já falamos aí para trás de matéria, forma, sínulo, não é verdade? Matéria, forma e sínulo em Aristóteles. Que a matéria bruta aí dos seres brutos, né? Por exemplo, sei lá, um mineral, não é verdade? Uma proteína. Uma proteína não é ser vivo ainda. É um ser bruto, um aglomerado de aminoácidos ali. Agora veja, o que os seres com alma vegetativa eles fazem? Se não, olha só, o que é nutrir-se? O que é nutrir-se? É ser capaz de pegar uma outra matéria que não é sua, por exemplo, ali uma proteína, né? Vamos pegar, sei lá, um nitrogênio, né? Um ser com alma vegetativa, né? Uma planta ali, pega um nitrogênio do solo, ou seja, uma matéria pura, e transforma em matéria sua. Então vejam, se nós temos aqui alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva, nós temos aqui matéria, sínulo, que é matéria e forma, e a forma, acompanhe isso que eu estou dizendo. Se eu tenho, vou repetir, alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, e de um lado eu tenho matéria, sínulo e forma, essas 3 coisas vão se encaixar perfeitamente aqui, ó. Ou seja, os seres com alma vegetativa, eles são capazes de pegar a matéria da realidade e transformá-la em matéria sua. Os seres com alma sensitiva são capazes de captar, vamos dizer assim, a materialidade das coisas, o sínulo das coisas. Tá? Vejam, para vocês entenderem o que é forma aqui. Isso aqui é um assunto muito importante. Quando eu falo em quando eu falo em forma, nós temos o seguinte, se eu escuto, sei lá, uma determinada música, sei lá, atirei o pau no gato, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu, Dona Chicaca admirou o CC. Né? Então veja bem, quando eu canto isso, então cai balão aqui na minha mão. Quando eu canto isso, cai balão esse sei lá, sol, fá, mi, esse sol, isso é matéria e forma, pessoal.
Isso não é algo largado. É porque nós temos a tendência de achar que matéria e forma é só o formato físico exterior da coisa. Nós temos essa tendência de achar que forma é só aquilo que nós captamos pela nossa visão. Mas a forma ela é uma estrutura participante de algo. E vejam, quando eu canto então sol, 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 fá, mi, sol, fá, mi. Quando eu falo isso, sol, isso é matéria, porque todos estão vendo que está aqui no ar. Aliás, o som ele se propaga no ar, né? Ele vai vibrando até chegar a atingir o nosso tímpano, vibra o nosso tímpano e tal, até chegar lá no cérebro. Isso que vai ser transformado em impulso elétrico aqui na minha cabeça. Mas vejam, onde eu quero chegar com isso? Quero dizer para vocês que o sol, isso tem uma forma, ele tem uma estrutura que é diferente do sol, fá, mi, sol, sol, fá, mi, sol, sol. Então vejam, nesse sentido, o sol ele tem matéria, porque está aqui no mundo material, mas ele tem uma forma ao mesmo tempo. E aí tem um aluno meu aqui me perguntando, mas pensamentos são forma e matéria também? Veja, eu te sugiro assistir a aula sem ser a de ontem, a de sexta-feira. A de sexta-feira. Se você assistir a aula de sexta-feira, você vai entender o que eu quero dizer. Você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Lá está a resposta disso, tá bom? Pensamentos são forma, são matéria também. Você vai ver lá. Então, o que eu estou querendo dizer nesse caso aqui é o seguinte: o som ele tem uma forma. O som do sol é diferente do fá. São coisas distintas. São sons distintos. Entenderam o que eu estou dizendo? São perspectivas distintas sonoras. São matéria, mas são matéria e forma ao mesmo tempo. Ou seja, são sínolo. Agora, um cachorro, ele é capaz de captar esse sínolo. Ele é capaz de captar essa forma. Só que vejam, é uma forma material. Não é uma forma pura. Uma forma substancial, como nós poderíamos chamar. Então nós temos a forma material, também chamada de composto, ou seja, sínolo, que é matéria e forma ao mesmo tempo. E nós temos essa forma substancial, que é a forma pura, a forma essencial. Tem essas duas realidades. Essa forma, olha o que eu vou dizer para vocês aqui, essa forma que é matéria e forma ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que é o sol, isso que tem essa frequência, esse comprimento de onda, né? Essa velocidade no ar, que é a velocidade do som, né? Mas ele tem um comprimento de onda, tem uma frequência, ou seja, ele tem um formato, tem uma forma material. O som também tem isso, não só a figura das coisas, a figura visual. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês aqui, que é muito importante vocês entenderem. Quando nós falamos em forma, não é algo apenas visual, estão entendendo? É algo também o que? É auditivo, pode ser algo palatável, que você recebe pelo paladar. Por que nós sabemos o que é um azedo, que é diferente, por exemplo, de um salgado, de um amargo, de um doce? Seriam os sabores, né, em geral. Por que nós sabemos isso quando nós recebemos nas nossas papilas gustativas, ali na língua? Quando eu recebo um sabor salgado, o salgado ele tem um formato, é material, vejam, é matéria e forma, aquilo que eu estou recebendo. É material, mas tem uma característica formal ali, tem uma característica, tem uma estrutura que é dele, uma forma. Então, olha o que eu estou dizendo, a forma das coisas, a forma não é apenas ligada à figura visual, a forma é uma estrutura que a coisa tem. Vejam, os animais são capazes de sentir o paladar. Então, dito isso, nós podemos falar que nós temos aí logo de cara 5 sentidos externos, que são o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. São 5 sentidos externos.
Mas o Aristóteles vai falar que nós também temos sentidos internos. Por exemplo, ele fala do sentido comum. O que seria o sentido comum? Sentido comum é um sentido, presta atenção que isso é muito interessante, eu acho isso aqui muito maneiro. Eu particularmente acho isso aqui muito maneiro. O que é um sentido comum? É um sentido que você capta da realidade, ou seja, algo que você capta da realidade, mas não apenas com um sentido, você pode captar com mais de um. Por exemplo, que o formato dessa parte aqui é cilíndrico, eu posso captar, vamos supor que se eu fosse cego, eu seria capaz de captar. Vocês que não estão tocando nisso daqui, são capazes de chegar à conclusão que isso aqui é cilíndrico também, essa parte aqui, ou aparentemente cilíndrica, né? Vamos chamar assim, porque está mais para uma seção cônica, mas enfim, cilindro, é cilíndrico isso daqui. Onde que eu quero chegar com isso, pessoal? Eu quero que vocês entendam que essa forma, agora nesse caso aqui, visual para vocês e tátil para mim, isso não é captado, olha só o que eu vou falar, presta muita atenção, pela visão necessariamente e nem pelo tato necessariamente, é captado pelo sentido comum. Por exemplo, o movimento, se eu bato a perna no chão, estou batendo aqui minha mão em cima da mesa. O bater a mão em cima da mesa, ou simplesmente fazer, ó, esse tipo de barulho, estou esfregando minha mão uma na outra. Vejam, se você fechar o olho, você é capaz de entender que estou me movimentando. Ou seja, o movimento você não capta nem pela visão, nem pela audição. O movimento você é capaz de captá-lo por um sentido comum, algo que é comum à visão e à audição. Não é como se fossem os dois sentidos apenas. Não, é um sentido, chamado sentido comum. Tá? E essas coisas, Aristóteles vai falar que elas ficam armazenadas numa memória dos sentidos. Existe então uma memória nos sentidos. Quer ver? Você já teve a sensação, isso é muito maneiro, de ficar assim, porra, caraca, eu tô com uma porra de uma música na minha cabeça que não sai da minha cabeça essa música. Se raio essa música não sai da minha cabeça. Todo mundo já deve ter tido essa sensação de estar com uma música que não sai da cabeça, fica aquele troço repetindo ali. Por exemplo, antes de eu começar essa aula aqui, essa live, eu estava com a musiquinha da abertura da live na cabeça, porque eu liguei aqui, organizei aqui no computador para ela tocar, e aí fiquei na cabeça com... Fiquei com aquilo na cabeça, aquilo está na minha cabeça aqui em termos musicais. Vejam, eu sou capaz de ouvir praticamente a música sem estar necessariamente entrando aqui pelo meu aparelho auditivo, pela minha audição. Por exemplo, uma vez eu estava dando aula num colégio, lá no Seminário Diocesano de Petrópolis, eu dava aula lá. Eu, infelizmente, saiu um dos lugares excelentes que eu gostava de dar aula. Mas aí veja, lá dando aula, uma vez os alunos estavam com umas partituras lá na mesa, eu falei, ó, me dá essa partitura aí, para exemplificar isso para eles. Eu falei, ó, dobra o título da partitura, só de eu olhar para a partitura, eu vou dizer qual música é. Na verdade, se eu já tiver ouvido. E aí eu olhei a música e falei, a música tal. Aí o cara, pô, é mesmo? Como é que você sabia? Não é que eu sabia, não é que eu sou um gostosão, a questão não é essa. A questão, por que eu sabia? Porque dentro de mim eu tenho determinados sons ali, ou pelo menos relação da forma do som, que ao olhar aquilo ali praticamente toca internamente. Isso daí é porque esses sons estão armazenados em mim, mas agora não é um ato apenas da memória, é um ato da imaginação. Ou seja, eu sou capaz de imaginar, eu posso nunca ter visto determinadas coisas, mas eu vi outras que a minha imaginação é capaz de juntar certas coisas que eu nunca vi e criar uma coisa nova. Por exemplo, eu nunca vi cavalo voando com asas, nunca vi, mas eu sou capaz de imaginar cavalo alado. Cavalo, por exemplo, Pégasus lá da mitologia, eu sou capaz de imaginá-lo, por quê? Porque eu já vi cavalo e já vi pássaro, e a minha imaginação faz o quê? Junta as duas coisas. Estão entendendo? E aí veja, olha só que interessante. Então nós temos essas capacidades todas na alma sensitiva, essas capacidades todas os animais também têm. O cachorro tem, quando o cachorro ele identifica o dono dele, não é porque o cachorro tem uma inteligência superior, porque isso aí todos os animais têm.
E nós, enquanto seres humanos, nós somos animais porque nós temos corpo. Olha que interessante. Então nós temos um sínolo. Nós temos um sínolo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos uma matéria e forma aqui nesse momento, um sínolo. Estão entendendo? Tem um sínolo. E aí veja, olha só que legal. Eu tenho um sínolo. Isso, o que me permite captar as coisas materiais aí, as coisas materiais todas que estão na realidade. Isso que me interessa que vocês entendam. Os animais também têm isso. Claro que é ao modo dos animais, não ao modo do ser humano, né? Os animais captam as coisas ao modo deles. Os seres humanos captam as coisas ao modo dos seres humanos. Ok? Isso é uma primeira coisa aí. Agora, os animais todos, por exemplo, como eu falei, um cachorro, ele quando vê o seu dono, ele reconhece, não porque ele sabe o que é o ser humano, porque esse ato de raciocinar o que é o ser humano é um ato do intelecto, não é um ato dos sentidos, não é um ato da alma sensitiva, não é um ato daqui dos sentidos, do corpo, é um ato da inteligência humana. Um cachorro não fica lá deitado raciocinando assim: o que é o cachorro? O que é um bife suculento? O que é o ser humano? O cachorro não faz isso. Quem realiza esse ato somos nós, seres humanos. Nós realizamos esse ato, essa atividade. Porque essa atividade, que é a atividade de lidar apenas com a forma pura, a forma substancial, vejam, lembra aquele início lá que eu falei? Vegetativo, sensitivo e intelectivo. Matéria, sínolo e forma. Forma substancial, substância pura. Então você tem aqui, a alma vegetativa, ela capta a matéria da outra coisa e transforma em matéria sua. A alma sensitiva, ela capta o sínolo, a matéria e forma ao mesmo tempo. A materialidade mais a forma das coisas. Agora, captar apenas a forma, nesse nível mais alto aqui, só a alma intelectiva, só o ser humano é capaz de captar. Ou seja, só o ser humano é capaz de inteligir as coisas. E vejam, a palavra inteligência, como eu já falei várias vezes em outras lives, em outras aulas, em outros momentos inclusive, a palavra inteligência vem de intus legere. Intus, íntimos, né, é dentro, intus é mais dentro, íntimos é o superlativo, é o dentríssima, como se fosse isso, né? Então nós temos o in, que é dentro, né, e mais dentro o intus legere, interlegere, inteligência, legere é o verbo ler. Então o que a nossa inteligência faz? A nossa inteligência, ela olha algo, ela olha um determinado objeto e ela é capaz de ler dentro das coisas. Ora, ler dentro das coisas é captar a essência das coisas. E lembrando que essência vem de essência. Esse é o verbo ser, estar em latim. Então a essência é o que a coisa é. A nossa inteligência, quando ela lê dentro de algo, quando ela lê dentro de alguma coisa, ela capta a essência daquela coisa e traz para dentro dela. O cachorro não faz isso, ler essência. Os animais não fazem, porque eles estão lidando com a materialidade da realidade. Quem lida com a essência pura das coisas somos nós, por uma atividade do intelecto, ou seja, o meu intelecto que capta essas coisas da realidade. Os animais não fazem isso. Então, mesmo, por que nós estamos falando então de psicologia aristotélica? Não porque nós estamos fazendo apenas uma antropologia agora. Nós estamos fazendo psicologia em que sentido? No sentido de estudar a alma, psique. Então, vejam, existe a alma vegetativa, que tem a capacidade de crescer, reproduzir, nutrir-se, ou seja, ela capta a matéria de outra coisa. A alma sensitiva, que é capaz de captar o sínolo das coisas, a matéria e forma,
E a alma intelectiva, que é capaz de fazer o quê? De ler dentro das coisas e captar a essência delas. Como nós falamos na live na penúltima aula, sem ser a aula de ontem. E por que eu estou falando isso? Porque Aristóteles vai dizer que nós, seres humanos, também, dentro desse intelecto, dessa alma intelectiva, nós temos duas capacidades ali. Vamos dizer assim, duas potências, poderíamos dizer. Não quero usar o nome potência para não confundir, mas nós temos, vamos chamar de duas partes aqui para facilitar para vocês. Nós temos a alma, uma capacidade de conhecer as coisas, uma potência para conhecer as coisas, e nós temos algo que conhece as coisas, uma parte que conhece as coisas realmente. Então nós temos uma capacidade de conhecer e uma alma, uma parte que conhece as coisas de fato. Ok? É isso daí, duas partes aí. Essa primeira parte, que é a capacidade para conhecer, Aristóteles chama de intelecto passivo. Na verdade, esse nome vai ser mais trabalhado mais à frente pelos medievais, principalmente. Tá? Esse nome de intelecto passivo e intelecto ativo. Já estou anunciando o nome do outro. O que seria um intelecto passivo? O intelecto passivo é essa capacidade que nós temos de conhecer as coisas. Por exemplo, nós não nascemos conhecendo as coisas que estão ao nosso redor. Ou você acha que você é um gostosão, sabichão, já nasceu sabendo que as coisas são aí? Claro que não. Por exemplo, aqui diante de mim, logo aqui na minha frente, eu tenho uma cadeira aqui. Eu estou sentado numa cadeira. Ora, a cadeira, presta atenção no que eu vou dizer aqui. A cadeira eu não nasci conhecendo, mas eu nasci com a capacidade para conhecer. Só a cadeira? Não. Eu nasci com a capacidade para conhecer esse borrifador. Eu nasci com a capacidade para conhecer o que é um computador, que está aqui na minha frente. Nasci com a capacidade para conhecer o que é um celular, que está aqui gravando essa live. Eu nasci com a capacidade para conhecer o que é uma mochila, que eu tenho uma mochila ali, aqui também onde eu estou, a minha mochila. Eu nasci com a capacidade de conhecer todas as coisas. Então vejam, olha só que interessante. O intelecto passivo, Aristóteles vai falar que assim, ele vai falar, a alma humana, sob certo aspecto, é tudo. Isso é muito interessante. A alma humana, sob certo aspecto, é tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu entro em contato, eu tenho condições de conhecer. E vejam, pessoal, eu não queria anunciar aqui não, em Aristóteles, mas a gente pode até adiantar uma coisa aqui lá com relação aos medievais. Por exemplo, isso é muito importante para a filosofia cristã, porque tudo aquilo que eu entro em contato, presta atenção que isso aqui é muito interessante, tudo aquilo que eu entrar em contato, eu vou ser capaz de conhecer. Ora, se Deus ele é absolutamente perfeito, como nós já vimos que é, Deus sendo absolutamente perfeito e tendo todas as perfeições nele, quando eu morrer e entrar em contato com Deus, ver Deus face a face, quando eu estiver vendo Deus face a face, o que vai acontecer? Eu vou estar diante de tudo aquilo que é absolutamente perfeito. Ora, se diante de um borrifadorzinho, um mero borrifadorzinho, eu sou capaz de absorver, de conhecer isso daqui, diante de Deus, então eu vou estar diante da absoluta perfeição e eu vou conhecer essa absoluta perfeição. Isso não é interessantíssimo? Ou seja, aquela capacidade que eu tenho de conhecer todas as coisas vai ser elevado ao máximo dela. Ou seja, eu vou conhecer tudo, mas só em Deus. Aqui nas coisas não. Isso é uma consequência lá para a filosofia medieval, tá bom? Se eu fosse você, eu dava uma assistida nisso que eu acabei de falar, associada a tudo aquilo que eu já falei antes lá para vocês, tá bom? Porque na minha opinião isso aqui é super interessante. Venha acompanhando lá que você vai entender o que eu quero dizer, tá bom? Isso é uma primeira coisa. Agora, então nós temos essa capacidade para conhecer as coisas, mas agora isso se torna conhecimento sozinho em mim? Estou ali e simplesmente conheci? Não. Aristóteles vai falar que dentro do intelecto existe um intelecto ativo, ou seja, é uma parte do intelecto que trabalha para conhecer as coisas. Eu costumo dar um exemplo para os alunos, para eles entenderem. É como se fosse o seguinte: o intelecto passivo é como se o Aristóteles dá esse exemplo da cera, tá?
Ele dá esse exemplo da cera, do sinete. O que é um sinete? Já viram reis e rainhas, quando eles vão escrever cartas para as pessoas? Eles têm lá um selo real, eles escrevem carta, fecham um envelope, colocam um pouquinho de cera e dão um tipo de marcada ali com um selo real, e aquela carta fica com aquele selo real ali marcado, dizendo, essa carta aqui, só o rei tem esse selo, então essa carta veio dele realmente. Então, é como se nós fôssemos uma cera, ou seja, e a cera ela é cera de vela mesmo, se você vai batendo nela, marcando ali, ela vai recebendo as formas, e detalhe, ela recebe a forma, mas não se transforma na coisa que ela recebeu, ou seja, quando eu conheço o que é essa coisa que está aqui na minha frente, esse borrifador, eu não me transformo em borrifador. Isso dá para a gente entender também? Quando eu conheço Deus, eu não me transformo em Deus. Já antecipando aí as possíveis perguntas. Quando eu digo então, pessoal, prestem atenção, quando eu digo que o intelecto passivo é como se fosse esse bolo de cera que é capaz de receber as formas, e o intelecto ativo é como se fosse um escultor que está ali com o seu cinzel batendo, né, como se fosse um mármore, né, batendo ali no intelecto passivo para ele receber as formas. É isso que eu quero dizer para vocês. Ou seja, o intelecto ele tem a capacidade de conhecer, mas ele tem uma atividade interna que é própria dele para tornar em ato, presta atenção, é essa parte do intelecto, o intelecto ativo, que torna em ato as coisas que estão em potência nos sentidos. Ou seja, os meus sentidos eles recebem potências, mas potência a forma em potência. Quem vai transformar em ato essas formas que estão em potência ali é esse meu intelecto ativo, é ele que vai trabalhar para conhecer de fato. Ou seja, eu só conheço verdadeiramente aquilo que o meu intelecto trabalha para conhecer. Resumindo aqui, o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Tem a ver com o seguinte: na prática, pessoal, eu só aprendo aquilo que eu me esforço para aprender. Eu só aprendo, repito, aquilo que eu me esforço para aprender. Porque se eu fico só lá, imagina só, o professor está dando uma aula lá, é claro, alguma coisa ou outra vai entrar meio que por osmose. Mas o ato de aprender como eu estou falando, o ato, né, é uma atividade, é uma ação. Você só aprende aquilo que você se esforça. Então não adianta você ficar lá achando que você vai aprender e que a educação é uma coisa que alguém te dá, não. A educação, no sentido do ato de conhecer as coisas, é uma atividade individual e é você quem tem que realizar. E aí nós entramos naquela coisa que o professor Olavo de Carvalho, lá no ano de 2018, se eu não me engano, tem um vídeo dele, procurem aí na internet um vídeo dele que ele fala assim, ele vai explicar muito melhor do que eu naturalmente, porque ele é meu professor, né? Ele é um gênio da filosofia, e ele vai explicar muito melhor do que eu. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim, olha, o título do vídeo é "Por que eu não quero ser ministro da educação? Por que eu não aceito ser ministro da educação?", uma coisa assim. Se você procurar "Por que eu não quero ser ministro da educação?", Olavo de Carvalho no YouTube, você vai entender detalhadamente isso que ele fala. Ele fala o seguinte, olha, o que é um direito? Né? Direito é uma obrigação que um terceiro tem para com o outro. Isso é um direito. Esse aqui tem o direito, esse aqui tem o direito e esse aqui tem a obrigação. Esse aqui tem o dever. Ou seja, esse aqui é quem vai, vamos dizer assim, esse aqui tem o direito e esse aqui é quem vai agir ali nesse caso. É esse quem vai cumprir a obrigação. Né? Vejam, isso é direito. Direito é a obrigação que um terceiro tem para com o outro. Então, raciocina o seguinte: o ato de aprender é um ato que alguém me dá ou um ato que eu realizo? O ato de aprender é um ato que eu realizo. Então não é ninguém que tem que dar esse direito para mim. Por isso que a educação, em última instância, ela não é um direito, ela é um dever de quem a recebeu.
e de quem tem condições de a receber. Então, entendendo? Ou seja, o ato de educar não é de quem está recebendo, é de quem está aprendendo. Se na atividade não é de responsabilidade de quem tem o direito, mas de quem tem o dever, então o ato de aprender é um dever daquele que está aprendendo responder a um chamado dos outros. Então é ele que tem que se esforçar para aprender, não é o professor que tem que se esforçar por ele. Vejam, pessoal, isso tem implicações absurdas. Você imagina uma sala de aula na qual os alunos estão lá simplesmente assim, educação é um direito, então você, professor, tem o dever de me dar isso daí. Bom, se você acha que educação é isso, você está lascado. Você, professor, e você, aluno também. Você, aluno, porque você não vai aprender, você não vai se esforçar, não vai colocar o seu intelecto ativo para aprender. E você, professor, achando que ele tem esse direito, se você acha que o aluno tem esse direito, você está enganado também. Por quê? Porque ele não vai se esforçar, ele não vai receber aquilo que você tem em ato, ele não vai se esforçar, e mais, como ele está achando que é um direito dele, ele não vai se esforçar nem um pouco. E aí o que acontece? Você vai ter turmas indisciplinadas, na qual os alunos vão simplesmente achar, graças a Deus, atualmente eu não tenho turmas assim, meus alunos são muito bons alunos, graças a Deus. Mas, em geral, os professores por aí afora ficam reclamando, porque os alunos não obedecem mais. Não obedecem por quê? Porque eles acham que estão cheios de direito. Se ele tem direito, ele acha que é obrigação sua, fazer com que ele entenda algo que seria função dele. Estão entendendo? Ou seja, está tudo invertido. Então esse papo de que educação é um direito é um problema gravíssimo, porque você inverte completamente o papel daquele que deveria estar se esforçando para aprender. Por isso que só os bons alunos, você fala, só os bons alunos aprendem, não é porque eles são bons, não, é simplesmente porque eles aprenderam, não é porque eles têm um intelecto elevado, olha que gostosão que eles são, não é nada disso. Eles só estão aprendendo porque eles estão se esforçando para aprender. E como esse é um processo que se dá paulatinamente no decorrer do tempo, são aqueles que persistem, que insistem ali no aprendizado, no esforço diário, no esforço de aprender, são esses que vão obter sucesso e vão aprender realmente. Não é porque o sujeito tem um intelecto superior, olha só, não é nada disso. Ele só está se esforçando. Está claro isso daí? Isso é muito interessante você entender, porque se você, professor, começa a entender, você fala o seguinte, a responsabilidade é do aluno, é mais dele do que minha. Não que você tenha que se eximir da responsabilidade, você tem ali o conteúdo em ato, você tem as habilidades, as competências, o conteúdo de fato em ato, as virtudes em ato, a areté em ato. Visita lá www.academiaareté.com.br, né? E o canal Academia Areté no YouTube. Então você que tem a areté, a virtude, a excelência, isso daí você vai tentar transmitir para o aluno, mas ele só vai passar da potência de receber isso para o ato de receber se ele se esforçar para isso, se o intelecto ativo dele for aos poucos galgando degrau a degrau na busca pelo conhecimento. É nesse degrau a degrau aí que a coisa funciona. Tá bom, pessoal? Bom, era isso. A aula de hoje era apenas esse assunto que é essa psicologia aristotélica, tá bom? E ela vai ser muito importante para as próximas aulas aí, principalmente quando nós falarmos na próxima aula sobre a ética em Aristóteles. Tá bom, pessoal? É isso então. Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado por terem assistido aí, os que ficaram presentes. Aqueles que vão escutar no futuro próximo isso daí, ou no futuro lá no ano de 10.054, como eu falei lá no início. Tá bom? Para todos aqueles que vão escutar lá no ano de 2054, grande abraço, obrigado pela audiência aí no futuro. E vocês que vão escutar daqui a 1 hora essa aula também, ou semana que vem, grande abraço também. Tá? Pessoal, muito obrigado por tudo e é isso daí. E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.